turma do quarto ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas do ensino de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje é expectativas e pressuposições antecipadoras de sentido no texto. O objetivo da nossa aula é compreensão e estratégia em leitura. A habilidade, de acordo com a BNCC, é F15 LP02PE. Vamos lá. Antes de começar a nossa aula, vamos à correção do desafio da aula anterior. Então, eu pedi que vocês analisassem, o texto. Na verdade, foi um trechinho apenas do texto. E que para que vocês descobrissem qual era o gênero, e qual era o tipo de texto. Porque na nossa aula passada aprendemos um pouquinho sobre os gêneros e sobre os tipos de texto. Narrativo, argumentativo e os gêneros aí, que é uma infinidade de gêneros que temos. Então, eu deixei para vocês a imagem, eu deixei para vocês o texto e a imagem e pedi que vocês descobrissem, qual era o tipo de gênero desse texto. O título do texto, como vocês estão vendo, é O Leão e o Rato. E aí a gente, quem descobriu, quem conseguiu, vamos para a correção. Então, o tipo do texto é narrativo, é um texto narrativo porque ele traz uma narrativa, tá certo? E o gênero é a fábula, tá certo? Então, um texto narrativo porque tem personagem, traz um enredo, tem um desfecho, Então, por isso que ele é um texto narrativo. E aí eu trouxe para vocês a fábula completa, tá certo? Vamos ler agora a fábula completa do Leão e o Rato. O Leão e o Rato. Um leão dormia sossegado quando foi acordado por um rato, que passava correndo em cima do seu rosto. Com um ágil ataque, ele o agarrou e já estava pronto para matá-lo, quando o rato implorou: "Por favor, se o senhor me soltar, tenho certeza que um dia poderei retribuir sua bondade." Mesmo rindo por achar ridícula a ideia, o leão resolveu soltá-lo. Pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. O rato, ouvindo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse: "O senhor riu da minha ideia, em que eu teria capacidade de ajudá-lo um dia. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu. Mas agora o senhor sabe que mesmo um pequeno rato como eu é capaz de retribuir um favor a um poderoso leão como o senhor. Moral da história: os pequenos amigos podem se revelar como os melhores e mais leais aliados." Então, esse gênero, que vocês descobriram aí que era uma fábula, ele tem suas características. Então, as fábulas é um tipo de gênero textual e, como a gente pode perceber, os seus personagens são animais, São animais que apresentam aí comportamentos de humanos, Eles pensam, eles agem, eles fazem tudo como se eles fossem humanos. E o texto narrativo, como vocês puderam ver, conta uma história, traz uma narração e ela tem uma moral. Toda fábula ela traz uma moral. Então, a moral dessa fábula é: os pequenos amigos podem se revelar como os melhores e mais leais aliados. Uma vez que o leão, ele não tinha confiança de que algum dia o ratinho, por ser tão pequenininho, pudesse algum dia ajudá-lo, Mas ele aprendeu, Ele aprendeu a lição. Ele aprendeu que mesmo os pequenininhos são sim capazes de ajudar os maiores. E aí eu trago para vocês a estrutura da fábula. Então, o rato e o leão, a fábula do rato e o leão, o título da fábula sempre está relacionado aos personagens. Então, sempre a gente, quando for ler alguma fábula, o título vai estar sempre ligado aos seus personagens. Então, o rato, o leão, a raposa,
o galho e a raposa, a pomba e a formiga. Então, todos vão estar ligados sempre ao título. O título sempre vai estar ligado aos personagens da fábula. Outra dica importante. São textos narrativos, curtos, em versos ou em prosa. E essas narrativas registram experiências e o modo de vida dos povos. Então, como a gente pode perceber no texto do rato, o que é que acontece? Acontece uma situação, né, no dia a dia, que pode acontecer com qualquer um. Qualquer um pode estar numa situação difícil, né, e o outro vir e ajudar. Então, são situações do dia a dia que acontecem realmente no nosso dia a dia e que são representados pelos animais. Apresentam uma moral, ou seja, ensinamento, e os personagens são animais com características humanas. E aí a gente tem um grande escritor de fábulas na Grécia, que foi Esopo, né? Esopo, ele era um escravo e ele viveu no século 6 a.C. Então, como ele era escravo, então ele escrevia, ele inventava a história em que os animais eram os personagens, por meio dos diálogos entre os bichos e das situações os envolviam. Ele procuravam transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Por isso que as fábulas sempre têm uma moral e sempre têm um ensinamento. Então, Esopo, né, foi ele que começou a fazer essas histórias, a escrever, mesmo ele sendo escravo, né, lá na antiguidade, antes de Cristo, mas ele já escrevia. Então, as fábulas, o gênero fábula, não surgiu hoje, né? Tem há muito tempo, certo? E aí eu trouxe para vocês algumas características sobre os personagens dessa nossa fábula, dessa primeira fábula que a gente leu, que é o rato e o leão. Então, as principais características do rato é que eles possuem hábitos noturnos, têm limitações visuais, mas o olfato e o paladar são seus aliados na caça e na defesa. Então, uma vez que ele tem dificuldade, né, para enxergar, o olfato dele é bem aguçado. E também eles são importantes, né, dentro dos laboratórios. Eles são os principais animais utilizados em testes de medicamentos em laboratórios. Então, o rato aí ele é uma figura bem importante, né? Então, essas características, né, que são trazidas para dentro das histórias, das fábulas. E as características do leão, né? Aí o leão, ele é tido como o segundo maior felino, né? Ele é considerado o rei da selva, né? O leão é lá, o reizão todo posudo. Então, vivem em bando e são carnívoros. Então, eles se alimentam de outros animais, como, por exemplo, as zebras. Eles podem chegar até 2,5 metros de comprimento e pesar até 25 quilos. Então, o leão realmente é um animal bem grande e possui aí essas características, né? E ele tendo essas características e se encontrar com o ratinho, é óbvio que ele iria atacar, né, o ratinho. E jamais, por ser considerado o rei da selva, né, considerado o grandão, ele ia acreditar que um ratinho pudesse salvá-lo. Outros ensinamentos da fábula O Leão e o Rato. Um outro ensinamento é: nenhum ato de gentileza é em vão. O leão teve um ato de gentileza com o ratinho naquele momento em que ele estava em apuro, pedindo socorro, pedindo pela sua vida. O leão foi gentil com ele, embora riu, né? Ele deu uma risadinha dele porque ele achava que nunca ele ia retribuir aquela gentileza. Mas nenhum ato de gentileza é em vão. Um segundo ensinamento: uma boa ação se ganha com outra. Então, quando a gente faz uma boa ação, a gente com certeza vai ser recompensado com uma outra boa ação. Não se considere melhor do que ninguém.
pois todos têm suas qualidades. Então, a gente deve considerar que somos fortes, sim, temos as nossas qualidades. Claro, temos nossos defeitos, mas temos as nossas qualidades e não somos pior nem melhor do que ninguém. Se você ajuda o próximo, o mundo sempre irá retribuir. Esse é mais um ensinamento, é mais uma moral que a nossa fábula, que a nossa primeira fábula trouxe para a gente. Uma atividade para vocês. Uma das características do gênero é o que o seu tema e o seu título sempre está relacionado aos personagens. Então, observando aí essa imagem, qual será o título dessa fábula? Observa aí direitinho. Olha só, eu tenho aqui uma raposa e eu tenho um galo. E aí, se eu sei que a característica, né, do gênero fábula, né, o tema da fábula está relacionado com os personagens, então automaticamente eu já sei, né? Eu estou vendo aqui o galo e a raposa, então o tema dessa próxima fábula é ou o galo e a raposa ou a raposa e o galo. Vamos ver qual é? O galo e a raposa. Vamos ler essa fábula? Presta atenção. É mais um ensinamento para a gente. Olha só. O galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo ali, a raposa tratou de bolar uma estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal do seu almoço. Você já ficou sabendo da grande novidade, galo? Perguntou a raposa. Não, que novidade é essa? Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água e do ar. De hoje em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino animal haverá apenas paz, harmonia e amor. Sim, parece inacreditável, comentou o galo. Vamos, desça da árvore que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto, disse a raposa. O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou que tudo não passava de uma estratagema da raposa. Então, fingiu estar vendo alguém se aproximando. Quem vem lá? Quem vem lá? Perguntou a raposa curiosa. Uma mantilha de cães de caça, respondeu o galo. Bem, nesse caso, é melhor eu me apressar, desculpou-se a raposa. O que é isso, raposa? Você está com medo? Se a tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada que temer. Os cães de caça não vão atacá-la, como costuma fazer. Talvez eles ainda não saibam da proclamação. Adeus! E lá se foi a raposa, com toda a pressa, em busca de uma outra presa para seu almoço. E aí a gente tem um moral. Muitas vezes, quem quer enganar, acaba sendo enganado. Olha só, que fábula, que interessante, não é? A raposa quis enganar o galo, mas acabou sendo enganada. Sabe que tem um ditado popular? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha só, a raposa queria dar uma de esperta, né, para fazer com que o galo descesse, para que ela o atacasse. Inventou uma mentira, mas o galo, né, esperto todo, atacou com outra mentira, não foi? Então, ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É mais uma moral, é mais um ensinamento sobre essa fábula, né? Muitas vezes quem quer enganar acaba sendo enganado e quem com ferro fere, com ferro será ferido. De acordo com o texto que a gente acabou de ler, por que a raposa se despediu rapidamente quando o galo falou que estava se aproximando uma matilha de cães? Por que será que ela saiu correndo, né? Se despediu rapidamente? Lógico, né? Porque ela estava mentindo e porque estava com medo. Ela estava com medo, pois sabia que não tinha nada de acordo de paz entre os animais. Então, ela com medo, correu. Ela não ia ficar para esperar a mantilha de cães, né? E ser comida pela mantilha de cães. Então, ela tratou logo de correr. Que outros ensinamentos podemos identificar nessa fábula? Então, além daquele ensinamento
né, de quem com ferro fere, quem às vezes quer ser enganado é enganado também, podemos ainda ter outros ensinamentos. Cuidado com as amizades repentinas. Então é preciso ter cuidado com as amizades. Muitas vezes, quem quer enganar, acaba sendo enganado. E desconfie sempre das situações impossíveis. O galo ele foi bem esperto, né? Ele desconfiou na hora certa, ele desconfiou da raposa. E contra a esperteza, esperteza e meia. Então, se alguém vier com uma esperteza, a gente tem que ser mais esperto ainda, ficar sempre atento. É para não cair nas armadilhas. Quase que o galo caía, mas ele foi esperto. Conclusão. As fábulas são narrativas curtas em versos ou em prosa, que registram experiências e o modo de vida dos povos. Os personagens são animais com características humanas. E os títulos das fábulas estão sempre relacionados com os personagens. Apresentam uma moral, ou seja, um ensinamento, e o seu principal escritor foi Esopo, certo? Então, essa foi a nossa conclusão e a nossa aula de hoje sobre fábulas. Mas eu vou deixar para vocês uma tarefinha de casa, bem simplesinha, tá? Vocês vão prestar atenção bastante nas imagens e lembrar de uma das características das fábulas. Então, ó, vocês vão descobrir qual é o tema ou o título de cada fábula dessa. Observa as imagens e vai descobrir, tá? Qual é essa fábula, qual é essa daqui, qual é a fábula, tá certo? Essa é a tarefinha de casa, é o desafio que eu tô deixando para vocês, tá certo? E por hoje é só. Tchau, até a nossa próxima aula.